Descoberto o impactante segredo do Sheik estéril. Eis entra com gêmeos idênticos e choca. Rafael sempre sonhou em se tornar veterinário, mas a vida na pequena cidade praiana onde cresceu não era fácil. Desde a morte do pai, um ex-motorista que lutou para manter a agropecuária da família, a pressão aumentava. Todos olhavam para ele, um filho de um homem humilde, como se fosse um fantasma, uma sombra do que poderia ter sido. E a elite local? Eles olhavam com desprezo. Eles diziam que a única coisa que ele herdou foi um sonho distante e um peso no coração. Mas Rafael era determinado. Ele queria fazer a diferença, revitalizar a fazenda e trazer vida nova. Com Luísa ao seu lado, a aspirante a artista que viu em seus olhos o brilho de quem luta, eles sonhavam alto juntos. Um dia, enquanto ajudava na propriedade, Rafael encontrou o Sheik, um homem carismático com um olhar penetrante que disparou o coração do jovem. O Sheik chegou à cidade em busca de soluções para uma crise ambiental que devastava a região. Ao ver Rafael cuidando de um cabrito com suas próprias mãos, pulsando de amor e cuidado, ele se aproximou e, em uma conversa elétrica, revelou-se um especialista em tratamentos inovadores. A esterilidade, ele proclamou, pode ser curada. Rafael sentiu um frio na barriga. E se isso significasse não apenas salvar a agropecuária da família, mas também ganhar fama? Mas o que o Sheik sugeriu foi além do que Rafael poderia imaginar. Participar de um experimento envolvendo gêmeos idênticos, que tinha um significado especial relacionado à sua própria história familiar. Ele se viu em um turbilhão de emoções, indeciso, mas atraído pela esperança inebriante. E Luísa? Ela observava seu namorado com a alegria no olhar, mas uma sombra de preocupação também pairava. Rafa, e se isso mudar quem você é? O peso de suas palavras ficou pairando no ar, uma nuvem espessa que ameaçava chover em um futuro sombrio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os rumores começaram a circular e a pressão aumentou. Vizinhos exibiam suas opiniões nas esquinas, como se esse debate fosse uma nova forma de entretenimento. Rafael percebia os olhares, os cochichos. Ele estava se sentindo mais sufocado a cada dia. Então, em uma reunião comunitária, a coragem tomou conta dele. Ele se levantou. O que estava prestes a fazer era mais do que apenas se defender. Era um grito por reconhecimento. Ele contou sua história, descrente de que pudesse impactar a elite que o rebaixava. Um momento que poderia ser sua redenção, ou seu maior fracasso. O que ele escolheria? A fama ou a sua verdadeira essência? E assim, com o coração disparado e as mãos trêmulas, Rafael se viu em um beco sem saída, diante da escolha que poderia mudar seu destino. O que realmente valia a pena? O que ele descobriu ali, naquele momento, foi que a verdadeira fertilidade de suas aspirações não estava na biologia ou no reconhecimento social, mas no amor e na coragem que cultivou ao lado de Luísa. O dilema estava diante dele, mas a resposta? Essa estava só começando a brotar. Rafael voltou para casa após a reunião, a cabeça fervilhando de pensamentos e o coração acelerado. A determinação que sentiu ao falar sobre sua vida e seus sonhos o alimentava, mas as dúvidas permaneciam, como sombras sussurrantes insistindo em seu ouvido. Luísa o aguardava, sentada no velho sofá da sala,
com os olhos fixos no fogo que crepitava na lareira. Ele podia sentir a ansiedade dela à distância. Ao se aproximar, Rafael viu a expressão de orgulho misturada com preocupação no rosto dela. "Você foi incrível lá", disse Luísa, levantando os olhos. "Mas e agora? O que você vai fazer com tudo isso?" As palavras dela eram um bálsamo e também uma agulha, trazendo mais clareza e dor ao mesmo tempo. Ele se sentou ao seu lado, os dedos entrelaçando os dela, um gesto que sempre trouxe conforto. "Rafa, eu não sei, Luísa. Tudo o que eu quero é fazer a coisa certa, mas... E se a coisa certa não for o que todos esperam?", completou ela enquanto apertava sua mão. "E se isso te afastar de quem você realmente é?" Uma onda de emoção invadiu Rafael. Ele queria acreditar que poderia fazer a diferença, mas a escolha lhe pesava nos ombros. "O Sheik prometeu curar a esterilidade da fazenda. Mas e se eu me perder no processo? E se alterar algo dentro de mim que não pode ser consertado?" Luísa passou a mão pelo braço dele, um toque suave que oferecia segurança. "Rafa, você é mais do que o legado do seu pai. Você é criador da sua própria história. Se esse experimento trouxer a chance de revitalizar sua paixão, talvez valha a pena arriscar, mas nunca se esqueça de quem você é." Ele respirou fundo, absorvendo suas palavras. Havia uma esperança ali, escondida debaixo do medo, uma promessa de renovação. Mas também surgiam outras questões na mente inquieta de Rafael. E se o sucesso o afastasse do seu verdadeiro objetivo? E se no processo ele não pudesse mais olhar nos olhos de Luísa? Na manhã seguinte, a cidade estava diferente. As alvoradas traziam um cheiro de terra molhada e sal do mar, mas também pareciam pesados pelos olhares julgadores que Rafael sentia nos ombros. Ele decidiu ir até a fazenda. Qualquer fosse o resultado daquela experiência, queria ver como seus sonhos estavam se entrelaçando com a realidade diante dele. Enquanto caminhava entre os cabritos e vacas, Rafael notou algo mais. Os animais estavam mais vivos, a natureza parecia vibrar com uma energia que ele não tinha percebido antes. O Sheik apareceu em sua mente, e a ideia do experimento começava a fazer sentido. Poderia talvez não apenas curar a terra, mas alimentar a paixão pelo que fazia. Foi quando decidiu ligar para o Sheik. Sua voz tremendo, mas firme. "Estou dentro, Rafael." "Temos muito a discutir", disse o Sheik, com um brilho que ia além da voz. "Você está prestes a embarcar em uma jornada que mudará não apenas sua vida, mas de muitos outros." Naquele momento, a adrenalina pulsou por suas veias. A transformação estava a caminho e com ela surgia uma nova questão. Será que ele estava preparado para o que viria? As certezas e incertezas começaram a dançar juntos em sua mente como imagem de um filme projetado na tela. A história do Sheik, dos gêmeos e da cura era apenas o começo. Mas e o que Rafael descobriria sobre si mesmo no meio de tudo aquilo? Limitações e potencial poderiam convergir em um só lugar. Ele não sabia, mas sentia que estava prestes a descobrir. Com o coração acelerado e o peso da escolha agora concreto, Rafael olhou para o horizonte. O futuro não era mais uma sombra, mas uma estrada brilhante à sua frente. E nesse momento, ele percebeu que a jornada tinha apenas começado. O que mais estaria reservado para ele e Luísa nessa transformação inesperada? O dia seguinte trouxe a luz de um amanhecer pulsante, o cheiro da terra ainda molhada sobre os primeiros raios de sol. Rafael sentiu uma mistura de apreensão e expectativa enquanto se preparava para o encontro com o Sheik. Ele olhou para si mesmo no espelho por um instante, tentando se convencer de que estava pronto. A decisão de aceitar o convite o tinha colocado em uma trilha desconhecida, e agora ele precisava se vestir não apenas por fora, mas também por dentro. Vestiu-se de determinação, a esperança batendo em seu peito como um tambor. Quando chegou à fazenda, o silêncio era quase ensurdecedor. Os brothers animais pareciam perceber que algo estava prestes a mudar. Rafael não conseguia afastar a sensação de que estava apenas à beira de um abismo, uma transformação que poderia levá-lo às estrelas ou despedaçá-lo.
Ele caminhou em direção ao local marcado para o encontro, o coração pesado de curiosidade e medo. O sheik chegou com a pontualidade implacável dos homens de negócios. Ele desceu de um carro luxuoso com um sorriso enigmático no rosto e uma aura de confiança que podia ser tangível. Era impossível ignorar a intensidade do olhar do sheik, que parecia ler a alma de cada um. Rafael, ele estendeu a mão calorosamente. Estamos prestes a iniciar uma jornada que não apenas trará à sua fazenda a cura, mas também revelará a você o que tem guardado há tempos. A mente de Rafael era uma confusão de perguntas, mas ele apenas acenou, aceitando a mão do sheik como um sinal de que realmente estava pronto. O que eu preciso fazer? Hoje vamos discutir nossas primeiras etapas. O processo em si não é simples, mas pode ser poderoso. Você terá que estar presente em cada detalhe, cada decisão. O sucesso disso depende do quanto você está disposto a investir emocionalmente. Então, o sheik começou a explicar planos e técnicas que pareciam tão avançadas quanto misteriosas. Rafael escutava cada palavra, mas sua mente se perdia em momentos de dúvidas. O que aconteceria se falhasse? E se todo o esforço e tempo se mostrassem em vão? A conversa fluiu, e enquanto falava, o sheik começou a revelar algumas de suas próprias histórias, experiências que marcaram sua vida, os gêmeos que ele estava trazendo para compartilhar nesse projeto. Eles conhecem a dor da esterilidade como você, uma dor que não pode ser compreendida por aqueles que nunca passaram por isso. Mas eles também têm um potencial incrível de transformar essa dor em algo belo. Rafael sentiu uma pontada no coração com essas palavras. A dor conectava as pessoas de maneiras que ele não havia imaginado. Era como se uma teia invisível os unisse, e isso despertou algo dentro dele. Mas e se eu não conseguir manter o controle? E se isso me afastar de quem eu sou? O sheik inclinou-se para frente, com um olhar sério. O que você teme não são as mudanças, mas a possibilidade de perder sua essência. Acredite em mim, às vezes, para encontrarmos quem realmente somos, precisamos primeiro nos perder. Esse aviso reverberou na mente de Rafael. O futuro agora parecia um labirinto, uma jornada para redescobrir não apenas a fazenda, mas a si mesmo. Ele olhou para o horizonte mais uma vez e se lembrou de Luísa. O que ela pensaria disso tudo? Ele precisava contar a ela, mas seria tarde demais? Com um leve tremor na voz, ele perguntou ao sheik: "Você acha que isso valerá a pena? Que poderei olhar nos olhos da Luísa e saber que fiz a coisa certa?" O sheik sorriu enigmaticamente. "Você terá que descobrir por si mesmo. A escolha é sua. Mas esteja preparado. A transformação que você busca pode vir com um custo que você ainda não imagina." As palavras o marcaram como um selo de cera quente. O custo da transformação sempre foi uma questão delicada. Quando ele olhou para o sheik, sentiu que a resposta que procurava estava mais próxima do que jamais estivera. Mas em sua mente, uma nova pergunta crescia. Será que estava realmente pronto para se perder e se encontrar novamente? A atmosfera carregava um misto de nervosismo e expectativa. Rafael estava prestes a iniciar um capítulo de sua vida que poderia não apenas alterar sua aliança com a fazenda, mas também definir seu futuro ao lado de Luísa. Ele respirou fundo e deu um passo à frente, sentindo a adrenalina invadir seu corpo. Só havia uma forma de descobrir o que o aguardava na próxima curva dessa jornada eletrizante. E enquanto o horizonte promissor se desdobrava à sua frente, a pergunta ecoava em sua mente: a verdadeira cura estava realmente ao seu alcance, ou ele estava prestes a se perder em algo que não conseguiria controlar? Os dias que se seguiram ao encontro com o sheik foram uma montanha-russa emocional para Rafael. Cada amanhecer trazia consigo uma dose nova de esperança, mas também um medo avassalador do desconhecido. Ele sentia como se sua mente estivesse em uma batalha constante entre a expectativa de mudança e a ansiedade por perder tudo o que conhecia. No fundo de suas lembranças, a imagem de Luísa pairava como um favo de mel, doce, mas perigoso.
Eles haviam compartilhado tanto ao longo dos anos, sua intensidade erguendo uma fortaleza de amor que se sentia inabalável. Mas agora, enquanto se preparava para entrar em um novo mundo, Rafael questionava se ainda teria espaço para ela em sua vida transformada. Não era apenas a fazenda que estava em jogo, eram as promessas que ele fez a si mesmo e a Luísa. Uma tarde, enquanto caminhava pelas plantações, as palavras do sheik ecoavam em sua mente. A transformação pode vir com um custo que você ainda não imagina. Rafael parou. O que realmente isso significava? Ele se perguntava se as complicações emocionais poderiam ser a pedra no seu caminho. Naquela mesma hora, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Luísa. Rafa, preciso conversar com você. É urgente. Um frio na barriga subiu. O que será que ela tinha a dizer? A expectativa deixou inquieto enquanto se direcionava para casa. Quando chegou, Luísa estava esperando por ele no jardim, o olhar emprestando um toque de ansiedade. Oi, amor. Ele tentou soar calmo, mas a preocupação dela era palpável. O que houve? Luísa respirou fundo e com um sorriso nervoso disse: Eu tenho um projeto em mente, um que pode mudar tudo, mas preciso da sua ajuda. Ela olhou nos olhos dele buscando respostas. O olhar firme dela apenas fez seu coração acelerar. Que projeto? Ela hesitou, como se as palavras a fizessem recear a reação dele. Então falou: Eu vi essa oportunidade de trabalho com um grupo que faz tratamento para a fertilidade. Eles estão precisando de alguém com conhecimentos em gestão de projetos, e eu pensei em você. Eu gostaria que você pensasse em se juntar a mim nessa. Rafael sentiu um impacto forte nas suas emoções. Seus instintos gritavam para que ele fizesse isso com ela, mas as promessas feitas ao sheik e as mudanças que ele estava prestes a iniciar pareciam se chocar com essa nova proposta. Como poderia se comprometer tanto com ela se estava prestes a dar um passo tão radical em sua própria vida? Luísa, eu não sei se posso. Estou em um caminho diferente agora e não quero te puxar para algo incerto. Ela inclinou a cabeça, a desilusão aparecendo em seu olhar. Rafael, não importa o que aconteça, quero estar ao seu lado. É a nossa chance de transformarmos algo em nossas vidas, de trazermos nossa própria cura. Aquelas palavras ressoaram em Rafael como um eco. O desejo de cura e transformação estava presente em ambos, mas em direções diferentes. A dúvida corrosiva começou a consumir seus pensamentos. E se a transformação que ele buscava com o sheik se tornasse um abismo que o afastasse de Luísa? Precisamos conversar mais sobre isso, ele disse lentamente, tentando equilibrar seu desejo de não afastar Luísa e a incerteza da nova jornada que estava prestes a embarcar. Quando o sol começou a se pôr, a sombra da incerteza pairou sobre eles. O que ele decidir agora poderia moldar não apenas a vida dele, mas a dela também. Rafael percebeu que estava em uma encruzilhada. Precisamos de um plano. Qualquer que seja a abordagem, deve ser feita junto, ele afirmou, sentindo a conexão deles se fortalecer, mesmo diante das diferenças. Mas, no fundo, uma nova pergunta surgiu em seu coração. Ele conseguiria trilhar sua própria jornada de transformação e ainda manter Luísa ao seu lado sem que um deles se perdesse no caminho? E enquanto o fogo do dia se apagava no horizonte, a dúvida pairava no ar como um desafio que precisaria ser enfrentado nos próximos dias. O que o aguardava nas próximas etapas dessa jornada e como isso poderia desenhar o futuro tanto dele quanto dela? Rafael acordou na manhã seguinte com o coração acelerado. O sonho que tivera aquela noite ainda dançava em sua mente. Imagens do sheik em meio a um magnífico palácio, cercado de riqueza e poder, mas também havia um vazio inexplicável em seus olhos. O desejo de transformação era palpável, mas a atmosfera ao redor daquele mundo novo sentia-se pesada, como uma bruma e envolvia tudo. Ele se espreguiçou e olhou pela janela. O sol brilhava forte sobre a fazenda, mas a luz não conseguia dissipar a escuridão que se aninhava em seu peito.
Ele precisava decidir se seguiria o chamado da mudança ou se permaneceria junto a Luísa, onde sentia a segurança do amor que conheceram. Naquela manhã, os ensaios do Sheik estavam programados para começar. Rafael sabia que a presença dele poderia alterá-lo de maneiras que não imaginava. Enquanto se preparava, revivia a conversa com Luísa, a determinação em seu olhar ao falar sobre o projeto. Ela estava certa. Era uma oportunidade única, não só para eles, mas talvez também como uma maneira de curar suas feridas emocionais. Mas a tentação do desconhecido chamava. Poderia a fazenda se transformar em algo grandioso? Ele vestiu-se rapidamente e saiu. Um turbilhão de sentimentos o acompanhava. Na estrada, as árvores se moviam ao vento como se estivessem sussurrando segredos sobre as escolhas que tinha pela frente. Chegando à mansão do Sheik, Rafael foi recebido com um brilho nos olhos do anfitrião, que, sem mais delongas, o conduziu a uma sala ampla e ricamente decorada. As paredes eram adornadas com tapeçarias que pareciam conter histórias antigas. Aqui, Rafael, começaremos a construção do nosso futuro, disse o Sheik, quase reverente. Rafael se sentou, tentando manter a compostura, mas mal conseguia dispersar a lembrança do olhar de Luísa. E se eu estiver fazendo a escolha errada? A dúvida invade a mente dele como um trovão. Durante a reunião, o Sheik falou de ambições, investimentos na fazenda, além de um projeto que prometia transcendência. A construção de um centro de bem-estar e saúde repleto de possibilidades. Mas uma frase em particular ressoou em Rafael como um sino de alarme. A mudança vem com um custo, meu amigo. Você deve estar disposto a pagar. Intrigado, mas cauteloso, Rafael perguntou o que exatamente significava isso. O Sheik sorriu enigmaticamente e disse que algumas mudanças exigem sacrifícios que, quando revelados, podem ser chocantes. Rafael sentiu um frio na espinha. Quais seriam os segredos que esse homem guardava? Ao final da reunião, enquanto Rafael se despedia, o Sheik deixou escapar uma frase sutil. Você sabe, muitos que entram nesse mundo encontram mais do que esperavam. Às vezes, até mesmo famílias podem se formar de maneiras inesperadas. A ironia em sua voz o fez hesitar. Ao voltar para casa, Rafael revisitava a conversa em sua mente e não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais profundo por trás das intenções do Sheik. Ele chegaria a perceber a verdade por trás das palavras daquele homem? Ele não poderia subestimar a influência que essa nova jornada teria em sua vida e na de Luísa. Quando chegou em casa, encontrou Luísa esperançosa, mas seu olhar refletia a insegurança dela. O que você decidiu, Rafa? Ela perguntou, um fio de ansiedade. Luísa, as coisas são mais complicadas do que pensei. Ele hesitou, sentindo o peso da escolha. E antes que pudesse finalizar a frase, ela interrompeu. Temo que as respostas que você procura talvez estejam mais perto do que imagina. Aquelas palavras quase pareciam um aviso, e a certeza de que um novo giro estava por vir começou a se formar entre eles. O silêncio entre eles se entrelaçou, carregado de expectativa. Qual seria a verdade que se escondia nas entrelinhas daquela jornada? E o que mais ele descobriria sobre o Sheik e sobre si mesmo? Rafael não conseguia escapar da sensação de que estava em meio a um turbilhão. Enquanto Luísa o olhava com uma mistura de expectativa e temor, ele ponderava as palavras do Sheik e as possibilidades que pareciam tão distantes. O que exatamente implicaria em pagar um custo? Rafa, você ainda está aqui? A voz de Luísa o trouxe para o presente. Ele a viu olhando para ele com os olhos cheios de perguntas não ditas. Desculpe, Luísa, apenas estou tentando entender tudo isso, ele respondeu, enquanto uma nuvem de incertezas pairava sobre eles. O que seu coração realmente queria? O desejo ardente de aventura e mudança contrastava com o amor sólido e seguro que sentia por ela.
Você precisa decidir o que realmente quer. Não podemos viver com incertezas. O tom dela era firme, mas a preocupação era evidente. Ela sempre fora o porto seguro em sua vida, mas agora Rafael se sentia dividido. Ele respirou fundo. E se esse projeto com o Sheik for a chance de realizarmos nossos sonhos, podemos transformar tudo isso em algo grande. O coração dele batia forte. As palavras saíram antes que conseguisse pensar melhor. O reflexo da esperança nos olhos dela o fez hesitar, mas era inegável. Havia um chamado que não conseguia ignorar. E se não for apenas isso, Rafa? E se for um caminho sem volta? Luísa disse agora com a voz embargada. Rafael sabia que ela tinha medo. Esse medo o tocava profundamente. Eles tinham construído um mundo juntos, e abrir a porta para o desconhecido sentia-se arriscado. Talvez eu devesse ir conversar mais uma vez com ele, entender melhor. Quem sabe... Rafael não terminou a frase. O medo da rejeição se misturava com a excitação do novo. Ele se levantou, precisando de ar fresco para clarear a mente. Na varanda, o cheiro de terra molhada ficou mais forte. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Aquelas cores representavam uma transição. Era hora de cada um decidir seu próprio caminho. Eu não quero te perder, Luísa. Sempre estivemos juntos diante das dificuldades. Luísa se aproximou, colocando a mão no braço dele. E se isso mudar tudo entre a gente? O que eu serei se você seguir esse caminho e eu ficar? Seu olhar estava tenso, mas havia também um brilho de compreensão. Você sente que essa é sua chance de mudar sua vida e a nossa, mas e se o preço for alto demais? Um silêncio pesado pairou enquanto Rafael ponderava. Não tinha resposta, apenas uma sensação de que algo inevitável se aproximava. Mais tarde, após um jantar silencioso, ele se deitou e fechou os olhos. O sonho do Sheik dançou em sua mente mais uma vez, mas agora, no lugar da dúvida, surgiu uma imagem diferente. 2 bebês, gêmeos, com os olhos do Sheik. O que aquilo significava? Uma nova vida, um novo começo, mas acompanhados de revelações que poderiam ser devastadoras. E se a verdade sobre o Sheik fosse muito mais profunda do que ele imaginava? E se o custo da mudança estivesse ligado a vidas novas que ele nunca esperou? Aquelas perguntas não saíam da cabeça, como ecos de um futuro incerto. Rafael se levantou abruptamente, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele sabia que precisava descobrir aquilo imediatamente. Algo lhe dizia que o Sheik guardava um segredo impactante, algo que mudaria tudo. Com coragem, ele decidiu que no dia seguinte, sem falta, iria confrontar o Sheik novamente. Não poderia mais adiar. Mas com cada passo que daria nessa busca, a sensação de que estavam prestes a cruzar um limite, um ponto sem retorno, se tornava mais clara. E quem teria certeza de que as respostas não seriam devastadoras? A instabilidade pairava no ar, e Rafael ainda não tinha ideia do quão profundo era o abismo que estava prestes a explorar. O dia amanheceu mais nublado do que o habitual. Rafael sentia-se inquieto, como se as nuvens mesmo quisessem absorver a luz que poderia aliviar sua carga emocional. Ele levantou cedo, antes mesmo de Luísa despertar. Cada passo em direção ao espaço que separava seu lar da casa do Sheik parecia pesar mais. Era uma jornada que prometia revelações, mas também qualquer coisa que pudesse rasgar a frágil segurança que construíram juntos. Rafael caminhava pelas ruas, seu coração acelerado. Ele lembrava a voz de Luísa, a maneira como seus olhos brilham ao falarem sobre o futuro, mas também a angústia palpável quando sua insegurança surgia. E se tudo mudasse? E se a busca por um sonho se transformasse em um pesadelo? Ao chegar à mansão do Sheik, ele hesitou por um momento diante do portão imponente. As flores que adornavam o jardim pareciam mais vibrantes do que nunca. Mas para Rafael, tudo estava opaco. Ele respirou fundo e avançou. Foi recebido por um dos assistentes do Sheik, que o levou até uma sala ampla e bem decorada. O Sheik o aguardava, sentado em uma cadeira de couro, um ar de controle sereno no rosto. Rafael sentiu um frio na barriga.
Havia uma segurança na expressão do sheik que trazia um misto de admiração e apreensão. Rafael, bom te ver. Sei que você trouxe algumas perguntas, disse o sheik sem pressa, quase como se estivesse esperando por esse momento. Eu preciso saber, qual é o custo real desse projeto? O que você não está me contando? A voz de Rafael saiu firme, mas dentro dele havia um turbilhão de emoções. O sheik sorriu de maneira enigmática, dando-lhe a impressão de que estava prestes a fazer uma proposta que mudaria tudo. Rafael, você é mais perspicaz do que eu esperava. Mas antes de responder, gostaria que você visse algo. Ele fez um gesto para que os assistentes trouxessem algo. Rafael sentiu seu coração disparar. O que mais ele poderia revelar? Um dos assistentes entrou trazendo uma pequena caixa de madeira escura e cuidadosamente a abriu. Dentro havia, para sua surpresa, 2 pulseiras de ouro com um design intrincado. Essas estão ligadas ao seu futuro, disse o sheik em tom grave. Como assim? Rafael perguntou, a confusão tomando conta dele. O que tem essas pulseiras a ver com o que estou buscando? Essas pulseiras simbolizam a conexão que você poderá ter com sua verdadeira linhagem, sua história. Elas poderiam também conectar você a um legado que não conheço. O sheik parou por um momento, abrindo a gaveta da sua mesa e puxando um documento. A chave para um futuro rico e pleno pode estar mais próxima do que você imagina, mas isso exige uma escolha. As palavras do sheik criaram um eco em sua mente. Ele estava falando de um legado, uma possibilidade que poderia alterar a trajetória de sua vida e de Luísa. Mas o que significava isso? E por que ele se sentia prestes a ser puxado ainda mais para dentro de um mundo que não compreendia? Rafael, há muitos segredos na história de nossa família que, se revelados, podem mudar tudo. E esses gêmeos que você sonhou, eles são parte disso. E é por isso que você deve entender o verdadeiro custo. A voz do sheik cresceu em intensidade. Cada palavra um convite a um abismo de incertezas e promessas. Rafael sentiu a cabeça girar. O que ele estava prestes a descobrir poderia não ser apenas transformador, mas devastador. Ele olhou para as pulseiras e para o sheik, um frio na barriga, começando a entender que cada resposta poderia levá-lo a um caminho sem volta. Estão prontos para serem usados para a transformação que você precisa? Perguntou o sheik, os olhos fixos nos de Rafael, como se buscassem enxergar até sua alma. A tensão era palpável. Com a promessa de revelações que mudariam não apenas o futuro de Rafael e Luísa, mas até mesmo a essência de quem ele era, a pergunta pairava no ar. O que ele realmente estava disposto a sacrificar? Ainda as palavras estavam presas na garganta, um pensamento surgiu, como um relâmpago. E se o legado não fosse apenas financeiro? E se as pulseiras guardassem um segredo ainda mais profundo sobre sua origem e destino? Essa nova revelação poderia mudá-lo para sempre, e a única certeza era que, se ele seguisse por esse caminho, não haveria volta. Rafael engoliu em seco e, com um misto de coragem e temor, decidiu que a resposta estava prestes a ser revelada. Mas o que ele descobriria poderia ser a chave para sua liberdade ou sua prisão. Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que fluíam como um rio revolto em sua mente. O sheik estava diante dele, tão imperturbável como um farol em meio à tempestade emocional que dominava seu ser. As pulseiras de ouro brilhavam sutilmente, quase como se estivessem chamando-o, sussurrando promessas de algo grandioso e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Essas pulseiras, o que exatamente representam? Forçou-se Rafael a perguntar, desejando entender o significado de cada detalhe, cada minúcia que poderia transformar tudo. Elas são a chave para um significado mais profundo, uma herança que você carrega em seus veios, respondeu o sheik com uma calma que parecia desdenhar da ansiedade palpável no ar. A expiração de Rafael se tornou mais pesada. Havia um medo subjacente em cada palavra do sheik. Ele olhou novamente as pulseiras, observando seus detalhes esculpidos com cuidado. Era como se aquelas joias contassem uma história,
uma que ele precisava entender, mas que também poderia fazê-lo perder tudo o que conhecia. Você deve saber que há pessoas que não querem que a verdade venha à tona. O que discutimos aqui pode colocar você e Luísa em perigo, falou o Sheik, agora com um olhar mais sombrio. Os gêmeos que você sonhou, eles são a chave. Mas como você pode ver, Rafael, cada escolha tem seu preço. Imerso em uma tempestade de emoções, Rafael sentiu seu corpo vibrar de medo e expectativa. Afinal, o que seriam esses gêmeos? E qual era a verdade a ser revelada? Ele pensou em Luísa, em como ela reagiria a essas novas informações. A luta entre o sonho e a realidade tomou conta dele. Poderia ele arrastar Luísa para dentro dessa jornada desconhecida? Você pode me contar tudo? Perguntou Rafael, já sabendo que precisava de uma resposta. O Sheik assentiu lentamente, como se estivesse preparada para abrir uma torrente de segredos ocultos. O que você não sabe é que sua família tem um passado ligado a mim. Anos atrás, você e Luísa foram escolhidos. As pulseiras são uma forma de reativá-lo. Rafael deu um passo para trás, a mente girando. Como assim escolhidos? Sua vida até aquele momento parecia comum demais para carregar qualquer tipo de herança mágica. As palavras do Sheik pairaram no ar, deixando um gosto amargo de incerteza. Escolhido para quê? Para interromper um ciclo, para unir duas linhas de sangue que têm se desviado por muito tempo. Se aceitarem essa missão, vocês podem restaurar um legado e gerar novos começos. Mas se recusarem, podem apagar a chance definitiva de um futuro melhor. O mundo de Rafael foi drenado em um silêncio ensurdecedor. O peso da decisão se tornava cada vez mais pesado. Cada palavra, cada descoberta entrava em conflito com sua realidade. Ele não tinha certeza de que estava preparado para o que estava prestes a enfrentar. Ao mesmo tempo, nada em sua vida parecia mais claro, mais intenso. Se as pulseiras representavam sua herança, ele não poderia fugir do que realmente era. E se eu não quiser? Ele desafiou, tentando segurar sua frustração. Essa escolha não é só sua, Rafael. Luísa e os gêmeos têm uma parte fundamental nisso tudo, o Sheik afirmou, sem desviar o olhar. O coração de Rafael acelerou. Imaginar Luísa envolvida era assustador e fascinante ao mesmo tempo. E a menção dos gêmeos fazia todo o seu ser ansiar por respostas. Ele hesitou um momento. O peso da decisão se tornou quase insuportável. E se a verdade que ele estaria prestes a descobrir não apenas mudasse seu futuro, mas também moldasse o destino daqueles que amava? Mas antes que pudesse responder, uma batida forte na porta interrompeu o silêncio tenso da sala. O Sheik se enrijeceu, seus olhos tornando-se afiados como lâminas. Acho que estamos prestes a ter mais companhia do que esperávamos. Prepare-se, Rafael. A verdade pode ser mais ameaçadora do que você imagina. A tensão do momento subiu mais uma vez. Rafael sentiu seu coração disparar, seu estômago revirar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele olhou para as pulseiras, sentindo uma nova onda de determinação e de medo. Qual era o tamanho do legado que ele estava prestes a abraçar? E agora, com a porta prestes a se abrir, ele sabia que as respostas estavam a apenas alguns passos de distância. Mas seriam as respostas que ele realmente queria ouvir? A maçaneta girou lentamente, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Rafael sentiu um frio na barriga. O Sheik se posicionou à frente dele, como um escudo, e a tensão no ar era palpável. Quando a porta finalmente se abriu, um homem burlesco entrou, vestindo um terno bem ajustado, mas sua expressão era de alguém que trazia más notícias. Desculpe pela interrupção, disse o homem, olhando rapidamente para o Sheik antes de se fixar em Rafael. Precisamos conversar. A situação está se agravando e não temos muito tempo. Rafael, ainda tomado pela revelação do Sheik, franziu a testa. Quem é você? Sou Amir, um aliado. Viemos aqui para proteger você e Luísa, respondeu o homem, seu olhar transparecendo preocupação. O que vocês descobriram sobre as pulseiras vai além do que podem imaginar, e há pessoas que não vão hesitar em qualquer medida para impedir que essa verdade venha à tona. Rafael sentiu o coração pesar. Ele havia apenas começado a entender o que tudo aquilo significava, e agora havia uma nova camada de medo e incerteza.
Amir continuou. O que o sheik disse é verdade, e os gêmeos são mais do que uma simples conexão de linhagens. Eles têm um papel crucial em um plano muito maior. A expressão de Rafael mudou. Para cada resposta que surgia, mais perguntas apareciam. Que plano? O que vocês esperam de mim? Amir se aproximou, a urgência na voz. Um ciclo de destruição. Há gerações, famílias como a sua têm sido alvos de forças que buscam apagar legados pelo medo e pela manipulação. As pulseiras simbolizam não apenas uma herança, mas uma promessa de um novo futuro. Mas isso só acontecerá se você e Luísa aceitarem seu destino. E se eu não aceitar? E se eu rejeitar tudo isso? Rafael se encontrou falando com mais bravura do que realmente sentia. Então, você e ela teriam de viver com o peso de não saber o que poderia ter sido. E o que é pior, o que poderia acontecer se esses poderes caírem em mãos erradas, disse Amir, a voz firme. A intensidade nos seus olhos refletia um mundo que Rafael não conseguia enxergar completamente, mas que sabia estar prestes a se desdobrar diante dele. As palavras de Amir o assombraram. Ele pensou em Luísa, nos momentos tranquilos que tinham vivido, longe de qualquer preocupação, e a ideia de arrastá-la para essa chamada o aterrorizava. O que seria de ambos se eles aceitassem essa jornada, e se fosse uma armadilha mortal? Rafael, o sheik disse em um tom mais suave. Todas as grandes mudanças vêm acompanhadas de medo, mas é hora de confrontá-lo. A verdade nos libertará, mas precisamos de coragem para cruzar essa ponte. Rafael sentiu um nó na garganta. Olhando novamente para as pulseiras, percebeu que não eram apenas objetos de valor, mas chaves para algo maior, algo que mudaria suas vidas para sempre. Ele se sentiu dividido entre duas realidades, a vida que conhecia e o tumulto que se avizinhava. Amir quebrou o silêncio. Se você decidir seguir, será uma jornada perigosa, mas também repleta de descobertas. Estará disposto a lutar por essa conexão, por Luísa e por você mesmo? Não sei se estou preparado. As palavras saíram como um sussurro. Antes que pudesse completar o pensamento, a porta se abriu novamente, agora de maneira brusca. Dela emergiu uma figura deslumbrante, com um olhar determinado. Era Luísa. Rafael, o que está acontecendo aqui? Sua presença iluminou a sala, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. O choque de ver Luísa ali, no meio daquela tempestade de emoções, fez o coração de Rafael acelerar ainda mais. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, não apenas para ele, mas também para ela também. E seu destino, o deles, agora dependia da escolha que estavam prestes a fazer. Luísa, você precisa saber de tudo, ele começou, mas a ideia de puxá-la para essa espiral de incertezas o fez hesitar. O olhar profundo de Luísa refletia amor, mas também a expectativa por respostas. Estamos juntos nisso, Rafael. O que estiver por vir, enfrentaremos. E enquanto Rafael se preparava para abrir seu coração e compartilhar o que havia aprendido, ele percebeu que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. O legado estava na mesa, mas o que eles fariam a respeito ainda era um mistério se desdobrando diante deles. E a urgência do momento não deixava espaço para hesitações. Agora, mais do que nunca, Rafael sabia que não era apenas sua escolha, mas toda uma geração que poderia ser impactada. E com a verdade prestes a sair, o peso da responsabilidade poderia se tornar mais do que ele poderia carregar. A pergunta insistia em sua mente. Até onde ele iria para proteger os que amava? Rafael sentiu o peso da expectativa no ar, como se tudo tivesse chegado a um clímax que não poderia ignorar. Com Luísa agora a seu lado, a realidade daquela escolha se tornava mais intensa. Ele olhou nos olhos dela, buscando o apoio que sempre encontrou. Luísa, você precisa saber de tudo o que descobri, começou Rafael com a voz trêmula. O sheik e Amir permaneceram em silêncio, observando como a verdade começava a emergir como um rio transbordando. Ele contou sobre as pulseiras, a conexão ancestral com o sheik e a herança que agora se apresentava a eles.
O olhar de Luísa alternava entre surpresa e determinação, mas a cada nova revelação ficou claro o quanto isso afetava não apenas Rafael, mas ambos. A verdade, Luísa, é que estamos mais conectados ao que acreditávamos, ele concluiu, buscando a mudança em seu olhar. O coração dele pulsava como o tambor de uma celebração e, ao mesmo tempo, como uma batida de despedida. Conectados a quê, exatamente? Luísa perguntou, a serenidade dando lugar a uma frustração evidente. Ela estava pronta para enfrentar qualquer realidade, mas precisava de clareza. A possibilidade de um novo legado, a chance de interromper um ciclo de dor que passou por nossas famílias. Rafael hesitou, tentando encontrar as palavras que não lhe escapavam. Eles são os gêmeos, Luísa, e podemos mudar tudo com essa conexão. A confusão dela era compreensível, mas Rafael percebia também um brilho de esperança em seu olhar. Nós podemos ser a resposta que sempre buscamos, Rafa. Se essa é a chance de curar as feridas, não podemos nos esquivar, disse Luísa, a coragem se fortalecendo em suas palavras. Amir, percebendo que a conversa precisava ir além, foi direto. Vocês têm poder, o poder de transformar não apenas suas vidas, mas de restaurar algo maior. Mas isso requer uma escolha profunda, um compromisso com as consequências. Rafael sentia seu coração apertar. Ele sabia que a decisão não era simples. O legado poderia significar algo grandioso e até mesmo gerar esperança em suas vidas e na fazenda que tanto amava. Mas também havia o custo do desconhecido, a possibilidade de perder tudo o que conheciam. E se tudo isso se transformar em uma armadilha, Rafael? Ele questionou, o medo estalando como um racho em seu âmago. E se nos perdermos no caminho, Luísa? Ela se aproximou, segurou suas mãos e olhou fundo em seus olhos, como se quisesse que ele sentisse a verdade que pulsava entre eles. Rafa, nós temos construído nossa história com amor e coragem. Temos que acreditar que juntos conseguiríamos mais do que qualquer um isoladamente. Se precisarmos arriscar, que seja de mãos dadas. As palavras dela acenderam uma centelha de determinação. A força que sempre havia encontrado em Luísa agora servia como um farol, guiando-o para um caminho que, embora incerto, parecia repleto de possibilidades. Ele percebeu que esse legado era também sobre união, sobre enfrentar os desafios juntos. Eu estou dentro, Luísa. Vamos fazer isso. A decisão ecoou em sua alma. Ele olhou para o Sheik e Amir com convicção. Vamos descobrir o que estas pulseiras significam. Estamos prontos para nosso destino. O Sheik sorriu, alegria e esperança refletindo em seu olhar. Então preparem-se, pois uma jornada extraordinária os aguarda. O que se segue revelará não apenas o que cada um de vocês é capaz, mas o que pode ser construído quando se acredita verdadeiramente. As mãos de Rafael e Luísa se uniram. A conexão era mais do que física, era um elo emocional e espiritual que os fortificava. Amir deu um passo à frente. Lembrem-se que cada ação gera uma reação. As mudanças que vocês farão reverberarão além do que podem imaginar. Estão prontos para um novo começo? Sim, ambos responderam em uníssono, sentindo que o peso do passado gradualmente era substituído por um futuro repleto de esperança. E assim, com a luz da manhã começando a penetrar através das janelas da sala, a primeira das muitas decisões angustiosas foi tomada. Rafael atraiu a pulseira para perto, seus olhos cravados no brilho do legado que agora era mais do que uma simples joia. Era um símbolo de transformação. Quando as pulseiras foram colocadas em seus braços, uma onda de energia percorreu seus corpos, uma sensação indescritível que parecia sussurrar promessas de renovação e realização. A transformação estava oficialmente em curso, e eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam. Com um último olhar cúmplice, Rafael e Luísa se tornaram um com o seu destino. Cada batida de seus corações pulsavam sinfonias de esperança, lembrando-os que nada é mais forte do que o amor verdadeiro enfrentando o desconhecido.
O futuro agora era uma folha em branco, pronta para ser preenchida com aventuras, conquistas e a verdadeira essência de quem eles eram, juntos. E você? Está pronto para embarcar em sua própria jornada de transformação? O legado e as oportunidades estão aqui. Não perca as próximas histórias emocionantes. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas narrativas exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram esse poder transformador. Comente suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio.